Sejam todos bem-vindos à nossa aula de reclamatória trabalhista no E-Social. E o objetivo dessa aula é mostrar por dentro como é que vai funcionar aí o preenchimento dos campos, o E-Social, a procuração eletrônica, para que a gente consiga visualizar melhor, porque a teoria é uma coisa e a prática é outra. E nós vamos ver exatamente o que como que vai ser na prática. Eu vou compartilhar, peço licença para vocês para compartilhar a tela, para mostrar para vocês o funcionamento. Bom, aqui eu estou na internet, tá? E eu vou mostrar primeiramente a procuração eletrônica no ECAC. Caso o jurídico de vocês é que vai fazer, ou caso seja uma assessoria, certo? Então, nós temos que autorizar aqui dentro do ECAC. Bom, então aqui eu estou com o ECAC aberto via certificado digital. E para que uma outra pessoa, uma outra instituição, ou né, o escritório de contabilidade ou jurídico faça o envio dos arquivos de processo trabalhista, a gente precisa encaminhar a fazer a procuração eletrônica. Gente, a procuração eletrônica, ela protege a empresa, tá? Então, quando a gente simplesmente passa o certificado digital para o escritório, para o advogado, ou para outra, né, para uma assessoria, quem seja para qualquer pessoa, o certificado é a assinatura oficial do dono da empresa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu sei que a maioria dos escritórios fala, me dá aqui o certificado, eu vou utilizar. Não é o correto. O correto, a própria Receita Federal indica fazer a procuração. Por quê? Porque com a procuração fica registrado quem é que mexeu e enviou aquela informação e fez aquela determinada coisa, tá? Tudo registrado por acesso. Aí sim, se acontecer alguma coisa, se for enviado algo indevido, aí sim tem como a empresa definir, né, tomar ali uma ação jurídica, alguma coisa. Então, sim, precisa, e o ideal é fazer a procuração. Então, a gente vem aqui em procuração eletrônica dentro do ECAC, cadastrar procuração. Aqui a gente coloca o CPF da pessoa que vai fazer o acesso, ou o CNPJ, se for pessoa jurídica, ok? E qual o período da vigência da procuração, né? De quando a quando. Geralmente ele permite 5 anos, mas a gente pode fazer a cada 6 meses, a cada 1 ano, para fazer uma renovação. E caso aquele profissional, aquele escritório deixe de prestar serviços para a empresa, a gente vem aqui e tira o acesso dele. Então, por isso que eu falo que a procuração é extremamente segura. Para aquelas empresas que já clicaram aqui para o seu escritório de contabilidade ou para o seu jurídico, enfim, todos os serviços já está incluso todos. Então, não preciso ir lá e clicar exclusivamente processo trabalhista, certo? Mas, se é alguém, um jurídico, uma assessoria que vai fazer exclusivamente processo trabalhista, aí vocês vão vir aqui na opção E-Social Processo Trabalhista, e a pessoa vai ter acesso somente a esse perfil, e eu vou mostrar lá dentro para vocês como que é, tá? Então, ela vai ter acesso somente ao processo trabalhista. Luciana, eu posso dar acesso a DCTF Web? Se ela for entregar DCTF Web todo mês, de todas as parcelas, e existe risco da empresa atrasar o recolhimento e preferir que a própria pessoa faça esses recálculos, esse acompanhamento, eu indico que também autorize a DCTF Web, até porque
tudo que ela fizer vai ficar registrado na procuração dela, tá? Então, agora, se não for o caso, só o processo trabalhista. Agora, se a pessoa realmente for fazer todo o controle, aí eu indico que a DCTF Web também. E depois disso, a gente só coloca aqui, cadastra a procuração e a pessoa já consegue acessar. Então, o primeiro passo é esse, cadastrar a procuração eletrônica para quem for fazer aí o envio dos arquivos. Agora eu vou fechar e abrir novamente, por quê? Porque a gente sabe que se a gente não fecha o navegador inteiro, a gente não consegue acessar de novo, ok? Bom, agora eu vou compartilhar com vocês o e-social por dentro. Então, quando a gente entra aqui no portal do e-social, certo? Então, aqui eu vou entrar no portal, certo? E aqui eu tenho o acesso. Estou entrando aqui com o certificado eletrônico. E se é um terceiro que foi passada a procuração para ele, que vai fazer o envio dos processos, aí ele vai vir aqui em trocar o perfil e ele vai selecionar, né, procurador de pessoa física ou procurador de pessoa jurídica, geralmente é esse, e aí ele coloca o CNPJ e ele vai acessar. O que ele vai acessar como procurador? Como procurador, ele só vai acessar aqui o S1000, certo? Que é a tabela do cadastro da empresa. Então, como procurador, ele só vai acessar esses dados, certo? E vai acessar aqui o módulo processo trabalhista. O interessante é que se a gente deu procuração para processo trabalhista, ele não vai conseguir acessar segurança, saúde e trabalho, nem a aba geral, onde tem tudo, ok? Então, nós vamos vir aqui em processo trabalhista. E aqui dentro, ó, conforme eu falei para vocês, o procurador, ele vai ter acesso aqui aos dados do empregador, olha lá, igual eu, né? E ao processo trabalhista e recolhimentos previdenciários. Esse campo aqui, ó, esse menu processo trabalhista, é onde a gente cadastra, é o 2500, onde a gente cadastra o processo. E os recolhimentos previdenciários e IRRF é onde a gente faz o cadastro para recolher INSS, Imposto de Renda. Esse é o 2501, tá bom? Então, vamos aqui. No processo trabalhista, você consegue consultar, né, puxar ali o trabalhador. Eu tenho 2 CNPJ, eu peguei um CNPJ meu que eu não tenho trabalhador, até para reservar aqui, né, as informações das pessoas, e então eu não tenho nenhum para resgatar, mas aí a gente tem a opção aqui, clique para registrar o processo de um trabalhador que não esteja no cadastro. Ou a gente consegue trazer um trabalhador que já esteja no cadastro, você coloca o CPF dele e vem. Então aqui, gente, a gente cadastra, são por abas, certo? E para cada aba tem informações específicas, dependendo da questão do processo. Então, por exemplo, eu vou pôr aqui um CPF. Colocando do meu filho aqui. E aí ele já pergunta aqui qual é o tipo do processo: processo judicial ou demanda submetida à CCP ou ao Uninter. O que é essa demanda submetida? É quando o acordo é realizado através do sindicato, certo? Então, se foi através dos sindicatos, tá lá conforme a CLT, né? Lá tem os artigos certinhos que fala sobre a CCP e Uninter, aí você vai escolher aqui. Agora, se for o processo judicial, aí você informa aqui. Gente,
Já me perguntaram, mas Luciana, e se for um acordo entre a empresa e o empregado que foi homologado na justiça? Nós vamos considerar como processo judicial. Por quê? Porque se ele foi homologado na justiça, ele é um acordo judicial, ele é uma decisão judicial, tá? Só que é uma decisão homologatória e não condenatória. Ou a decisão condenatória é quando o juiz dá uma sentença de um processo que está tramitando, certo? Agora, se é um acordo homologado, é uma decisão homologatória. Detalhe, não é porque foi feito um acordo entre trabalhadores e empresa, ou trabalhador e empresa, que o juiz ele tem que concordar com aquele acordo ou com aqueles valores. E é muito comum também na hora do juiz receber esse acordo dele analisar, ele não concordar ou concordar parcialmente com aquele acordo. Então, existe também essa situação. De repente, ele acha que o valor está injusto, que não, os direitos trabalhistas não estão sendo cumpridos, e ele pode sim negar a homologação ou homologar parcialmente ou solicitar ajustes de cálculos. Então, só vamos dar entrada no e-social quando for homologado finalmente, tá? Ou parcialmente, depois a gente vem e inclui o que faltou, retifica esse aqui e inclui a questão dos recolhimentos, certo? Então, nós temos aqui, vamos pôr o número do processo, a data da sentença. Que data é essa? É a data que foi assinada a sentença ou assinada o acordo, certo? Vamos aqui colocar qual é a vara, né, de que estado que ela é, qual município, certo? E vamos identificar aqui o código da vara em que tramitou o processo. Então, a gente sabe que as varas têm códigos e isso já está no processo também, e a gente vai colocar essa informação. Que informações do responsável direto no caso de imposição de responsabilidade indireta ao declarante. O que é isso? É quando a empresa está assumindo um processo, um pagamento de um processo de outra empresa, tá? Então, ela é uma responsável indireta. Seja de forma subsidiária ou solidária, ela vai arcar com parte ou todo o processo. E isso acontece muito com terceirização de mão de obra. Por isso que eu sempre oriento. Tem mão de obra terceirizada, tem terceiros prestando serviço aí, concessão de mão de obra, limpeza, portaria, temporários. Faça gestão da documentação do terceiros. Confirme se está tudo certo, porque senão você que está ali contratando, né, a empresa terceira, você acaba sendo corresponsável, um responsável indireto de forma solidária ou subsidiária, ok? Então, caso seja, né, responsabilidade indireto, aí a gente precisa preencher as informações, ok? De quem? De quem é o responsável direto, quem é a empresa real, que é o empregador daquele reclamante, certo? E aí a gente tem que colocar os dados desse reclamante. Por quê? Porque ele não está na base de dados aqui da empresa que está declarando, porque ele era funcionário de outra, ele está na base do e-social daquela empresa onde ele era realmente funcionário. Então, a gente tem que preencher as informações e aqui a gente inclui dependentes aqui embaixo para efeitos de imposto de renda, tá bom? Então, nós temos aqui, e aí a gente pode, olha, ele não deixa continuar se a gente não preenche todas as informações, e aí a gente vai continuando com os dados do processo, onde a gente informa se foi reconhecimento de vínculo. Tem uma aula que eu falei sobre os 9 tipos de contrato. O que é isso? São as classificações de situações da decisão do processo ou do acordo. Então, para cada tipo de decisão, existe um código que eles classificaram como tipo do contrato, e a gente precisa colocar no código correto. Então, se houve alteração de admissão ou de desligamento, seja na data ou no motivo, ou se não houve, se é reconhecimento de vínculo, se é mudança de categoria, se é responsabilidade indireta,
Enfim, existem várias, se é uma unificação de vínculos. Então, tudo isso eu falei lá nas lives que estão no Instagram, com todas as informações detalhadas, tá bom? Então, aqui a gente vai dando continuidade, preenchendo os dados conforme o processo. E aqui na parte de recolhimentos previdenciários, a gente começa com o número do processo e o mês e ano que foi pago. Só para retomar aqui, o processo trabalhista, que é o 2500, o prazo é até o dia 15 do mês seguinte da data da assinatura, da homologação ou da sentença, ok? Porém, tem processo em que o juiz antecipa as informações. Então, ele fala assim, olha, tem prazo de 10 dias para comprovar os recolhimentos, para comprovar pagamento, enfim. Então, nesse caso, a gente antecipa. Só consigo entregar o 2501, que é recolhimentos previdenciários e imposto de renda, se primeiro eu fizer o processo trabalhista. Eu não consigo fazer o 2501 se primeiro eu não fizer o 2500. Então, aqui nos recolhimentos previdenciários, eu vou pôr o número do processo e o mês e o ano do pagamento. Vamos imaginar que o acordo foi fechado agora em outubro, porém, foi definido de que o pagamento será somente em dezembro, numa parcela única. Eu vou enviar o recolhimento previdenciário e imposto de renda agora? Não, eu só vou enviar agora o de processo trabalhista. O de recolhimentos previdenciários e imposto de renda, eu vou enviar somente lá na competência de dezembro, que foi quando foi pago as verbas, ok? Aí sim, chegou em dezembro, a gente fez o pagamento, aí eu venho aqui e gero 2501 para informar as bases de cálculo para efeitos de contribuição previdenciária e de imposto de renda, certo? Então, eu não consigo fazer um se eu não fizer o outro primeiro, e esse só é por data de pagamento. Vamos imaginar que no processo nós tivemos várias parcelas. Nós vamos fazer o recolhimento previdenciário e imposto de renda para cada parcela e separado por número de processo. Então, se eu tive 6 processos fechados no mês, tá? E ambos com 10 parcelas, eu vou enviar 62500, um para cada processo e para cada funcionário, isso se for individual, tá? E um para cada parcela, 12501, que é dos recolhimentos para cada parcela que for paga para cada processo. Então, eu vou ficar por 10 meses enviando esse arquivo aqui de recolhimentos previdenciários e imposto de renda, que é o 2501, certo? 10 meses referente aos valores de cada parcela e separado por processo. Luciana, então, quer dizer que eu vou enviar, se eu tiver 6 processos, eu vou enviar 6 arquivos? Isso mesmo. E então vai gerar 6 DCTF web de reclamatória trabalhista? Vai. Vai gerar uma DCTF web de reclamatória trabalhista para cada número de processo, ok? Então, nós temos que ficar atentos em fazer todo um controle para o envio desses arquivos a cada parcela. Então, a gente vai vir aqui, né, eu não cadastrei o 2500, então ele não deixa eu dar continuidade. Mas a gente coloca o número do processo, mês e ano, e aí ele pesquisa. Por quê? Porque ele vai trazer aqui os dados que a gente já informou, e aí a gente vai colocar o quê? As bases de INSS e de imposto de renda. Então, olhando por dentro, não é difícil de fazer, tá? O mais difícil é fazer a classificação correta de cada situação. Existem inúmeros tipos de classificações de resultados de processo, de decisões diferentes. E para cada tipo de decisão, existe uma regra a ser seguida, tá? Existe uma forma de colocar aqui os dados, existem códigos específicos, existe todo um sequenciamento. Então, é essa parte que nós precisamos entender, aprender a pegar o processo, fazer a análise dele e entender qual é o segmento que a gente vai fazer, tá? Quais são os códigos e quais informações que a gente tem que colocar para cada tipo de processo,
tá? Então, independente de ser acordo ou uma sentença, existem questões diferenciadas umas das outras, certo? Então, aqui é que é a situação. Da gente, Luciana, mas eu já falei para o jurídico que ele que tem que passar as informações e do jeito que vier as informações, eu vou lançar aqui, a responsabilidade é deles. Eu vou ser muito sincera com vocês. Eles não entendem de cálculos. Eles não entendem de social nem de folha de pagamento, tá? Então, eles podem não, e eles vão informar os dados principais do processo, mas cabe à pessoa que vai fazer ter essa análise crítica, porque senão a empresa vai cair ali numa questão de multas, tá? Tá informando errado? Multas. Tá deixando de informar algumas coisas? Multa. Tá classificando errado? Multa. Por quê? Porque aqui, por exemplo, no recolhimento previdenciário, geralmente os cálculos que vêm de processo trabalhista, ele não traz a realidade tributária da empresa. Por isso que nós temos que aprender a olhar e a trazer essa realidade tributária aqui. Se é simples nacional, lucro real, lucro presumido, qual é o RAT versus FAP de cada ano, enfim, toda a questão tributária por ano e por situação. Se tem desoneração de folha, se teve naquele ano, no outro não teve, a gente tem que ajustar isso para cada valor que a gente está pagando lá de trás, certo? Então, essa é a tela, eu não tenho como avançar, tá? Mais aqui, por conta de dados, e o que eu consegui mostrar para vocês nesse momento são esses aqui, mas se você tem ali o certificado digital da sua empresa, você pode colocar ali, de repente, um processo e salvar como rascunho, assim, né, depois excluir, enfim, você pode fazer aí uma simulação, tá bom? Então, essas são as informações principais que eu queria mostrar para vocês. Então, esse é o 2500 e esse é o 2501. E o 2501 é por número de processo, enquanto que o 2500 é por processo e por CPF, tá? Então, essa é a validação. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, gostaria de fazer alguma pergunta. Lembrando que eu estou com um treinamento específico para advogados, para que eles entendam, no geral, o que é o e-social e exatamente o que eles precisam repassar para a empresa. Então, caso algum advogado, né, tenha interesse, vocês podem estar indicando, porque eu criei aí todo um material específico para eles. Para quê? Para que a gente consiga fazer o envio dos arquivos corretamente. Também vou prestar o serviço de assessoria, né, nesse projeto, enviando os arquivos, fazendo os controles. Então, se alguma empresa tiver interesse, também eu estou à disposição. E além dos treinamentos, tanto em company, lá dentro da empresa, pegando processos reais e fazendo junto, quanto também online aqui, onde a gente vai aí simular. Eu tenho também um material que faz uma simulação completa ali do processo e a gente vai fazer nesse material para não prejudicar aqui o acesso via certificado digital. Mas a gente consegue pegar ali o processo e destrinchar ele inteiro, fazer na prática. Então, como que a gente aprende, na verdade? Fazendo. Tá? São muitos detalhes. Então, teoria é fácil. A gente vai ouvindo, anotando, escrevendo, mas a gente só aprende fazendo de verdade. Tá bom? Então, caso vocês tenham interesse de fazer esse treinamento na prática, nós vamos fazer 6 processos juntos, tá? Ali na prática, destrinchando eles um a um com todos os detalhes. E aí, eu fico à disposição de vocês.